O assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Jajá, e assim, algumas pessoas pensando que ele pode ter condição ainda nesse duelo contra o Grêmio, ou se não, no máximo contra o Náutico dentro de casa na semana que vem, onde assim, tivemos essa notícia já nessa segunda-feira de que ele estava treinando com um grupo, o Jajá e o Léo Paz estavam com recuperação muito avançada, né, e a chance dele ser liberado pelo departamento médico ainda nesse mês. Para esse duelo contra a equipe do Grêmio, eu acho, tá, que o Jajá descartado, ele e o Léo Paz não vão ter condições, e o William Oliveira, quem sabe, não possa voltar, né? Então vejo que assim, os próximos jogos do Cruzeiro dentro de casa, se tiver uma recuperação rápida, aí sim, quem sabe ele jogando alguns minutos contra o Náutico na próxima semana. Porém, a expectativa é de que ainda nesse mês de agosto ele seja liberado pelo departamento médico e no máximo uma semana treinando ali com o grupo, já pode voltar, né, a ser relacionado para as partidas do Cruzeiro. Uma notícia muito boa, porque igual eu falei para vocês, quando o Jajá se lesionou há um pouco mais do que 2 meses atrás, não sabíamos quanto tempo seria, até mesmo o Cruzeiro não está divulgando quanto tempo é a recuperação do jogador, então até fiquei com medo dele perder, né, toda a Série B aí pelo Cruzeiro, que vai fazer muita falta, e ruim para o jogador também, né, que está começando aí sua carreira por agora, e a grande chance aí da carreira dele de ter uma sequência num grande time e acabar tendo essa lesão, sem dúvidas ele atrapalha bastante, como atrapalhou, mas ele voltando aí no que? Na 28ª, 27ª rodada, tem muitos jogos pela frente que vai ajudar sem dúvidas o Cruzeiro para dar um gás final, né, nessa reta final da Série B. Nesse ano, 11 partidas, 2 gols e 2 assistências, e mesmo depois de tudo que passou, 2 meses e meio praticamente, eu vejo que ele não perdeu nada o espaço no time titular, tá? É claro que precisa se recuperar, porém eu vejo que com o ataque do Cruzeiro com Luvanor, o Bruno Rodrigues e o próprio Jajá, acho um ataque aí bem interessante para a sequência do ano, e quem sabe até mesmo, né, a variação ali tendo o Stênio, o Jajá, o Rafa Silva, o Edu, o Stênio, o Bruno Rodrigues, tem várias opções aí que o Paulo Pezzolano vai poder utilizar. O Juan Christian, por exemplo, que chegou do Grêmio para esse setor de ponta e mostra a força do Cruzeiro que, na minha opinião, contratou bem para setores que estava carente mesmo de ponta, né, ali no mercado, tendo várias opções, laterais igual o Wesley Gasolina e o Marquinhos Cipriano muito ofensivos, e eu acho que o Cruzeiro se reforçou bem para subir com tudo, né, sem dar chance ao erro aí nessa reta final da Série B. E você, o que acha do Jajá? Ele voltando até no mês que vem, se ele já tem espaço ainda no time titular ou se deveria brigar, né, por alguma das vagas, lembrando que ele jogava pelo lado esquerdo do campo, que é onde joga o Bruno Rodrigues, então tem que ver como que o Paulo Pezzolano vai escalar, né, até porque o Bruno Rodrigues vive uma baita fase nesses 5 primeiros jogos aqui. Nesse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre uma matéria bem interessante do Super Esportes, e também o Globo Esporte trouxe essa matéria falando sobre o Pedro Martins e essa história de um grande reforço que poderia chegar no Cruzeiro para parar o aeroporto, né, esse assunto que tem sido comentado, e o Pedro Martins respondeu um pouco sobre isso quando foi perguntado sobre esse caso. O jogador disse que o Pedro Martins, diretor responsável aí pela Raposa nesse ano, desconversou sobre essa história e disse que prefere ter um time, né, um coletivo mais forte do que uma contratação individual. Isso aí eu concordo totalmente, até porque faz mais sentido, né, você ter vários jogadores bons do que ter um excelente e outros horríveis, por exemplo, sabe? Então, na minha opinião, faz muito mais sentido ser igual, né? Um salário de um jogador vai ser R$1 milhão por mês. Eu prefiro muito mais contratar uns 3 jogadores que vão ganhar ali 350 mil e que vão ter um papel importante, né, no grupo, ajudando bastante, sendo decisivos, do que necessariamente, né, contratar um jogador que, querendo ou não, a chance de dar errado é muito maior por ser uma contratação apenas. E quando falo em grande contratação, só se fosse, por exemplo, um jogador que está se destacando no futebol sul-americano e é novo, promissor. Mas sempre quando falamos em grande contratação, seria um jogador mais veterano, né? Um cara ali mais velho, medalhão, que poderia dar trabalho para o Cruzeiro, assim como nós já passamos situações terríveis, né, em 2019 com esses jogadores. O dirigente aí, o diretor do Cruzeiro, comentou o seguinte, abre aspas, a ideia é ter um time de aeroporto, no que a gente vem trabalhando como concepção de projeto, como ideia de futuro para o Cruzeiro. A gente quer ter jogadores importantes que entendam o perfil do clube, que se adequem ao modelo de jogo, independentemente de quem estará aqui, fecha aspas. E eu tenho certeza que esse time que o Cruzeiro está montando, uma base para o ano que vem, eu acho que boa parte vão continuar assim para a disputa da Série A, mas com algumas contratações pontuais, igual eu falei para vocês. Por exemplo, o time titular do Cruzeiro hoje, eu acho que vai trazer em média ali um jogador grande ali para ser o titular por posição, tá? Por exemplo, um zagueiro, um volante e um atacante. Eu vou só falar aqui uns exemplos, assim, só para vocês terem uma noção, tá? Não tô falando que esses jogadores vão chegar no Cruzeiro, não. Por exemplo, a zaga, sei lá, traz ali um Kahneman, que está de saída do Grêmio e é o titular. Aí de volante ali você traz algum jogador que está livre no mercado, ou algo nesse sentido. Até me falei um nome aqui de cara, mas sei lá, vai, o Lucas Silva aí, ó. O Lucas Silva voltou pro Cruzeiro,
beleza, vai lá e joga de volante para ser o titular, deixando o William Oliveira, por exemplo, ser um reserva imediato, que vai ter uma sequência na Série A, mas não vai ser o titular, porque chegou aí o Lucas Silva, aí beleza. Aí vai lá na ponta, tem ali algumas boas opções, mas, por exemplo, vai que o Edu não dá conta do recado, ou o Luvanor, ou o Lincoln, e o Cruzeiro precisa, né, de uma contratação ali de um atacante, aí vai lá e tira um dinheiro do cofre e contrata um jogador ali mais caro, quem sabe um Cano, por exemplo, do Fluminense, só dando um exemplo aqui também. Então acho que o Cruzeiro é muito mais provável trazer 3 jogadores ali, 4 pontuais mesmo para ser o titular e manter uma base desse time que já é entrosado, eu acho que são bons jogadores para a primeira divisão, boa parte deles já jogaram ou no futebol europeu ou, por exemplo, na Série A do futebol brasileiro. Eu quero saber se você concorda, discorda, só lembrando que já teve alguns nomes especulados nesse ano e todos eles, né, nessa faixa aí de medalhão mesmo. Everton Ribeiro, que o Cruzeiro realmente procurou o jogador, o Diego, o Ricardo Goulart, o Luan, enfim, o William Bigode, que foi pro Fluminense, no caso isso aí no final do ano passado, por início desse ano, e eu achei errado também por conta das declarações do Ronaldo, tá? Porque faz sentido a torcida cobrar, porque o Ronaldo, quando comprou o Cruzeiro, disse que iria chegar uma grande contratação, tá? Até todo mundo falou que era o Marcelo, né, que poderia ser, que eu acabei esquecendo aqui dele também. Enfim, mas acabou que não vai ser nenhum deles não. E o Cruzeiro deve manter esse discurso de um pouco mais pé no chão. E eu concordo totalmente, prefiro muito mais 3, 4 jogadores excelentes que vão ser pontuais. Estou falando com vocês sobre o Ronaldo e quando que ele vai estar no Mineirão novamente para acompanhar, né, os jogos do Cruzeiro. Enfim, ele em uma live nessa última segunda-feira, que tinha tempo que ele não fazia essas lives, estava jogando, né, e também respondeu algumas perguntas relacionadas ao Cruzeiro, como ele tem feito, né, bem incomum nessas últimas lives. E ele falou quando que vai retornar ao estádio, a Belo Horizonte, para acompanhar as partidas do Cruzeiro, que inclusive podem ser as do acesso caso o Cruzeiro consiga essa média que tem tido na temporada. Ele falou o seguinte, abre aspas, acho que eu vou lá pro dia 5, no dia 5 de setembro, tenho que ver a agenda de jogos para pegar uns 3 dias de trabalho e ver um jogo. Sei que vou para o Brasil dia 1º de setembro e informo aqui semana que vem, fecha aspas. Enfim, eles, nesse caso aí, dia 1º de setembro, seria uma partida contra o Criciúma, que seria no sábado, dia 3 de setembro, então esse jogo aí que pode marcar o acesso do Cruzeiro se a Raposa tiver uma sequência boa de resultados como tem tido nesse ano. Esse jogo aí é pela 28ª rodada, eu não acho que o Cruzeiro já deve conseguir subir na 28ª, tá? Porque seria 10 rodadas de antecedência, mas na próxima, por exemplo, mais um jogo dentro de casa, contra o Operário, que era para ser dia 9, mas mudou ontem, informação aqui para vocês, dia 8 agora, dia 8 de setembro vai ser essa partida contra o Operário, aí sim tem grandes chances do Cruzeiro manter na média, conseguir o acesso nesse jogo, e olha que é uma partida aí válida pela 29ª rodada, né, 9 rodadas ainda de antecedência, Cruzeiro conquistando o acesso. Então vamos ver aí se o Ronaldo vai voltar, né, nessas datas aí ou não. Vale lembrar que o último jogo que ele acompanhou foi naquela vitória diante o Sport por 2-1 de virada, naquele dia lá, dia 28 de julho, o último jogo que ele acompanhou do Cruzeiro. Então tem um tempinho aí, bastante, né, 28 de junho, quer dizer, melhor dizendo, que ele acompanhou a vitória de 2-1 pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, eu vou para Belo Horizonte dia 20 de setembro, dia 21 tem Cruzeiro e Vasco, então pelo que parece, quando eu ir para esse jogo acompanhar o Cruzeiro no Mineirão já vai ter subido, mas tomara, né, é bom que já seja a partida sem preocupação, pensando, né, já na tranquilidade do Cruzeiro no ano que vem, estando na Série A. Está falando sobre o Ronaldo, que comentou na sua live recente sobre os reforços do Cruzeiro e uma análise, um balanço geral do que foi nessa janela de reforços do Cruzeiro na atual temporada. Só lembrando que chegaram 8 reforços, inclusive no vídeo de hoje mais tarde eu quero trazer para vocês quem foram todos esses jogadores, com também a análise aí de cada um deles. E assim, o Ronaldo comentou especificamente sobre algum desses quando foi perguntado pela torcida do Cruzeiro em sua live. O primeiro que ele respondeu foi o Wesley Gasolina, que ele falou o seguinte sobre o lateral direito que fez a estreia, né, entrando aí nos minutos finais no duelo contra a Chapecoense, abre aspas. Os reforços subiram, né, de nível do elenco e vamos continuar na torcida, trabalhando firme para levar o Cruzeiro de volta à elite, que está cada vez mais próxima. E ele completou dizendo o seguinte: o Gasolina entrou bem, né? Foi legal, mais um bom jogador que é rápido, forte e veloz, vai dar bons resultados sem sombra de dúvidas, fecha aspas. E vale lembrar que o Wesley, no Cruzeiro, pagou uma compensação financeira para a Juventus, que não tivemos confirmação de qual foi esse valor, né, que o Cruzeiro pagou para a equipe italiana, mas assinou com ele até dezembro de 2024, gostei bastante, é um jogador revelado aí na base do Flamengo, ou seja, fez todas as suas categorias de base na equipe carioca e jogou também pela seleção brasileira de base, que foi uma boa opção, né, sem sombra de dúvidas, até por conta de o atleta
ter feito uma boa temporada passada pelo Sion da Suíça, 26 jogos, 3 gols e uma assistência, expectativa de que ele jogue como titular nesse final de semana contra o Grêmio. E o outro, o Bruno Rodrigues, que eu já até trouxe aqui no canal, o elogio aí do Ronaldo, onde ele falou o seguinte: gostei muito da contratação do Bruno, tem jogado muito bem e estava quase um mês parado, treinou 10 dias e tem muito para evoluir ainda, foi um bom nome, né, um bom jogador que achamos, fecha aspas. Gostei também bastante da contratação do Bruno Rodrigues, que nessa atual temporada já tem 5 partidas, um gol marcado e uma participação direta, né, naquele gol do Rodolfo na vitória aí por 2-1 de virada contra o Londrina. E você, o que achou da janela de transferências do Cruzeiro? Acha que deveria ter buscado um camisa 10? Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Dando sequência, quero falar também sobre que história é essa de uma grande notícia chegando aqui no Cruzeiro, né? Informação do Jaircy Carvalho, que postou um vídeo aqui no YouTube também nessa última quarta-feira e no seu canal no YouTube e também por meio do Twitter, falando que iria chegar uma novidade para a torcida do Cruzeiro, que vem algo muito bom, de acordo com o Jaircy Carvalho, para o Cruzeiro nas próximas semanas, mais especificamente nesse mês de setembro. Então, assim, muitos torcedores nos comentários criando algumas possibilidades, alguns falando que seria a notícia maravilhosa, o acesso, né, para a Série A, que sem dúvidas já está bom demais, né, o Cruzeiro assegurando essa volta à primeira divisão, que possivelmente deve ocorrer no mês de setembro, tá? Mas assim, não acho que seja algo tão simples dessa maneira, até por conta do Jaircy, de acordo com essa fonte dele, ter tido, né, a informação de que